Você sabia que acontece todos os dias cerca de 114 milhões de relações sexuais no mundo? Ou seja, 4,75 milhões de relações por hora e mais de 79 mil por minuto. Confira 9 perguntas que você sempre quis fazer sobre sexo. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. O ponto G é um dos assuntos mais debatidos quando se trata da saúde sexual das mulheres. Desde sua descoberta, inúmeros estudos já tentaram provar ou negar sua existência. Uma das pesquisas favoráveis é do americano Ada Ostrezinski, que afirmou ter encontrado definitivamente a sua localização em 2012. A pesquisadora australiana Ellen O'Connell, por outro lado, garantiu em 2016 que o prazer supostamente proporcionado pelo ponto G, na verdade é fruto da fricção entre a parte interna do clítoris, a uretra e a parede vaginal. A pergunta é, qual deles está correto? Nomenclaturas à parte, ambos estudiosos concordam que de fato existe uma região dentro da vagina capaz de proporcionar um prazer intenso às mulheres. Se o ponto G defendido por Adam ou a parte interna do clítoris defendida por O'Connell, na verdade não faz diferença. E se você está se perguntando como encontrar, bom, o ponto G, ou a parede interna do clítoris, é uma área localizada em torno de 5 centímetros acima da entrada da vagina, na parede frontal, com o tamanho aproximado de uma moeda. Sua textura é um pouco mais áspera do que o tecido em sua volta. Primeiramente, é importante deixarmos claro que o uso da camisinha é essencial durante as relações sexuais. Além de evitar a gravidez, evita também contrair doenças sexualmente transmissíveis. Afinal, sexo com camisinha diminui o prazer? Até certo ponto podemos dizer que sim. Afinal, há um material em volta do pênis que vai limitar a sensação durante a relação e que pode dificultar chegar ao orgasmo. Por outro lado, ela pode até aumentar o prazer caso seja usada corretamente. Isso porque o preservativo diminui o atrito, prolongando, portanto, o tempo de penetração. Assim, o sexo acaba durando mais tempo, já que o homem tende a demorar mais para ejacular. Vários estudos científicos já comprovaram que uma coisa nada tem a ver com a outra. A suposta relação entre o tamanho do pênis e os das mãos ou dos pés é um mito, afirma Cláudio Telequem, professor de urologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em declarações à revista Abril. Segundo ele, às vezes o indivíduo com mãos pequenas tem um pênis até maior do que o da média. Um estudo realizado pela Universidade Nacional da Coreia do Sul analisou durante 4 meses a anatomia de 655 homens maiores de 17 anos. Para efeitos daquela pesquisa, os pesquisadores registraram a medida de várias partes do corpo e a conclusão, o tamanho das extremidades do corpo não é suficiente para predizer o tamanho do pênis. Tamanho é documento, mas não é critério para a satisfação sexual. Assunto que ocasionalmente repercute em conversas íntimas ou em manifestações mais públicas nas redes sociais, as dimensões do pênis são motivos de especulação, assombro ou desejo, a depender de cada caso e contexto. Com exceção do micropênis, que ereto terá menos de 7 centímetros, acarretando problemas funcionais, mais ou menos centímetros não implicam um fator para uma boa desenvoltura no sexo. Explica o urologista Luiz Otávio Torres, presidente da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. A resposta é válida, tanto para relações entre homem e mulher, quanto para entre dois homens, ou para quaisquer outros arranjos amorosos possíveis. Expõe frisando que, mesmo para um coito mais focado na penetração, tamanho não será sinônimo ou critério para a satisfação. Sim, ela existe. A ejaculação feminina acontece quando a mulher libera um líquido pela vagina durante o orgasmo, sendo semelhante ao que acontece no homem durante a ejaculação do esperma. Ainda não é totalmente conhecido o processo. No entanto, é possível que a ejaculação feminina aconteça devido à intensa contração das paredes da vagina e de todos os músculos da região em volta,
que faz com que as glândulas se contraiam. Fingir orgasmo já foi reconhecida como uma prática comum, mais comum do que deveria em mulheres. Segundo especialistas, isso pode acontecer por conta dos diversos tabus e mitos que cercam a sexualidade feminina. Porém, homens também fingem orgasmo, por mais que não possam fingir uma ejaculação. E uma série de motivos pode levá-los a isso, segundo o sexólogo e urologista Danilo Galante. Pode parecer difícil de imaginar como é possível que um homem consiga fingir sem que a companheira note, mas o médico explica que o fingimento de um orgasmo masculino não implica no fingimento de uma ejaculação. Apesar de muitas vezes essas duas coisas acontecerem juntas, isso não é uma regra. Outra possibilidade é o homem estar usando camisinha, o que faz com que a ejaculação seja menos notada. Pode ser também o uso de medicamentos. Basicamente, todos os remédios psiquiátricos podem diminuir, retardar ou até mesmo impedir a ejaculação, comenta o sexólogo. São várias situações que podem fazer com que as pessoas deixem de ter relações sexuais. Excesso de trabalho, falta de disposições, traumas, término de relacionamento e até mesmo por decisões pessoais. São apenas algumas delas. O físico não é tão afetado. O mesmo não pode se dizer a parte psicológica, especialmente em pessoas que estão em idade reprodutiva. Aqui, a tendência é que alguns sintomas causados pelo estresse e ansiedade sejam intensificados. Nesse ponto, o sexo tem uma função relaxante e antidepressiva, já que os hormônios e os neurotransmissores liberados durante o ato em si e o orgasmo ajudam a controlar esses e outros sintomas ligados à depressão. A falta também afeta o nosso comportamento. A pessoa não se sente desejada e já que ela fica com a autoestima abalada e com a falta de perspectiva de dividir a intimidade com outra pessoa, ela pode até mesmo se descuidar de questões como a higiene. Não existe essa diferença. Mulheres e homens têm necessidades iguais quando o assunto é sexo. O que pode variar é a forma como expressamos essa necessidade. Por motivos variados, homens e mulheres podem ou não conseguir expressar mais livremente seus desejos, e isso também inclui o sexual. No caso da mulher, todo o ambiente cultural, familiar e social em que ela cresceu tem enorme influência. Quando o assunto é sexo, as mulheres são culturalmente mais reprimidas. Embora existam argumentos biológicos e antropológicos para se ter criado esse mito, na realidade, a questão não encontra base científica sólida que os justifiquem. Do ponto de vista biológico, desde o período pré-histórico, era o homem que precisava correr atrás das parceiras para manter relações, e assim garantir a sobrevivência da espécie. Além disso, a testosterona, considerado o principal hormônio ligado ao desejo sexual em ambos os gêneros, é o mais característico hormônio masculino. Já pelo viés cultural, o homem é mais cobrado do que a mulher para se mostrar sempre pronto e apto para o sexo. Por esses motivos, tanta gente acredita que é natural que eles sintam mais vontade de transar do que elas. Sim, a mulher pode engravidar mesmo na primeira relação sexual. Após a primeira menstruação, a mulher se encontra apta a engravidar. Por isso, uma relação sexual desprotegida é capaz de ter como consequência uma gravidez não desejada. E aí, curtiu o conteúdo? Se gosta de curiosidades, você está no lugar certo. Deixe seu like e se inscreva no canal para me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!